Meus irmãos, ontem eu falava sobre o problema da microfonia, ontem, então eu falava sobre, eu vou baixar um pouco aqui, talvez seja isso, escritura e tradição, e quero entrar na questão da fé explícita. Eu não posso sair muito daqui por causa das câmeras, né? Senão me locomoveria. Palestra eu gosto de andar um pouco. Mas vamos lá. Quando você compra um remédio que o médico passou, salvo exceções, você crê que aquele remédio vai fazer efeito. Claro, algumas pessoas mais detalhistas, que querem ver a fórmula do remédio, querem ver como é que toma, se aquele remédio tem algum efeito colateral, etc. Eu, em geral, eu não tenho muita preocupação com isso. Não estou dizendo que eu esteja certo. Mas o médico receitou um remédio, eu vou na farmácia e compro e tomo. Pronto, eu sou muito tranquilo com isso, certo ou errado. Quando eu faço isso e quando você faz isso também, a gente chama isso de uma fé implícita. Uma fé implícita. O que significa isso? Significa que você crê naquele remédio porque uma autoridade, no caso o médico, o prescreveu. Então, essa autoridade a prescreveu. Como esse médico, essa autoridade prescreveu, e ele deu o diagnóstico e pronto. A reforma se deparou com este problema no campo da salvação e no campo da religião. A fé sustentada pela Igreja Romana era uma fé implícita. A ideia é a seguinte: você entrou na igreja, automaticamente você crê no que a igreja crê. Isso faz um certo sentido. O problema é que você não era instruído sobre o que a igreja cria. Você crê no que a igreja crê, mas você não sabe o que a igreja crê. E ninguém vai lhe ensinar sobre isso. Então, isso é uma fé implícita. A reforma detectou este problema. Lutero levantou essa questão, Calvino depois desenvolveu, de que a nossa fé, ela não pode ser uma fé implícita. Ela tem que ser uma fé explícita. O que significa isso? Significa que o fiel, ele tem que conhecer o que a sua igreja crê. Mas para isso, ele tem que ser instruído. Ou seja, antes de você adentrar a nossa igreja, conheça o que nós cremos. Entendam quais são as nossas bases, quais são os nossos fundamentos. Isso é claro, não dá para fazer de uma forma exaustiva, mas tenha noção de quais são os princípios que orientam a nossa igreja, para que depois você possa falar: isso? Sim, olha, eu creio como vocês, eu posso me tornar membro. Ou, não. Se der dessa forma, eu não creio, não posso me tornar membro desta igreja. Então, isso é chamado de fé explícita. Bom, dentro disso, nós vamos ver algumas questões. Uma delas, a reforma, então, ela vai trabalhar intensamente com a tradução e divulgação da Escritura. Se o fiel tem que conhecer a sua fé, nós temos que divulgar a Bíblia, colocar a Bíblia na mão do povo, e a imprensa que havia surgido por volta de 1440 com os tipos móveis vai ser muito importante para a difusão de Bíblias. Onde a reforma chegava, ela se preocupava em traduzir a Bíblia e difundir a Bíblia para que o fiel pudesse ler as Escrituras, pudesse ser instruído a respeito da fé como o protestante entende, e poderia então se posicionar sobre isso. Então, um autor contemporâneo escreve o seguinte: os reformadores queriam que a Bíblia lançasse raízes profundas na vida das pessoas que foram chamadas para servir. A palavra de Deus não devia ser apenas lida, estudada, traduzida, memorizada e usada para meditação. Ela também deveria ser incorporada à vida e à adoração na igreja. A concretização da Bíblia foi muito claramente expressa no ministério de pregação, que recebeu nova preeminência na adoração e na teologia das tradições da Reforma. Então, junto com a tradução da Bíblia, o que ele está dizendo é que a pregação, eu vou falar um pouco sobre isso depois, ela alcançou uma preeminência, ela alcançou um destaque no culto. Por exemplo, o ensino da palavra, a pregação da palavra, a difusão da palavra, o estímulo para que o fiel lesse. Bom, este princípio, essa orientação, vai trazer
uma outra implicação, a questão da educação. Porque agora traduz-se a Bíblia, mas se descobre que a maioria das pessoas na Europa era analfabeta. Ponto. Aí como é que faz? Não adianta traduzir a Bíblia se as pessoas não sabem ler, porque havia, sem dúvida, um ressurgimento acadêmico na Europa por meio do que eu mencionei ontem, o humanismo renascentista. Mas era só para a elite. Era um ensino que era direcionado para os estudiosos, não para a criançada e para o nível mais baixo. A reforma, então, vai dar ênfase à criação de escolas, porque é preciso alfabetizar as crianças. E Lutero foi magnífico nisto. Lutero, ele escreveu cartas aos príncipes, estimulando os príncipes a criarem leis que os pais deveriam ser obrigados a mandar seus filhos para a escola. Quando ele escreve o Breve Catecismo, isso em 1529, no prefácio, ele já fala do ambiente de ignorância que graçava na Alemanha. E ele teve um amigo chamado Philipp Melanchthon, que foi outro reformador, que vai ser o ministro da educação. E a Alemanha vai se tornar tão fortemente educada, instruída, que até o século XIX, nenhum outro país do mundo competia com ela no campo educacional. A Alemanha foi poderosíssima nisto, mas a partir de um princípio: os fiéis têm que ler as Escrituras, e agora eles não sabem ler. Surge então a ideia de uma escola ao lado da igreja. Isso vai ser muito importante e o Brasil, por exemplo, usufruiu disso mais tarde com a vinda do protestantismo para cá, a ideia de escolas, junto com a igreja, o Mackenzie mesmo, as escolas metodistas que são famosas no Brasil, escolas batistas, né? Aqui no Rio, não sei se ainda existe, aqueles Instituto Bennett, que existia Batista, não sei se é Botafogo, que existia no Belo Horizonte, Isabela Hendricks, metodista, o Colégio Batista, no Mackenzie, no Rio mais incipiente, o Mackenzie, e poderoso em São Paulo, e pelo Brasil todo. Você tem escolas menores e escolas maiores ligadas ao protestantismo. E há uma coisa muito curiosa com isso. Eu conto essa história num lugar ou no outro. Eu vou contar aqui, nesse momento, depois eu pulo, se for o caso. Por volta de 1635, nós temos alguns cristãos puritanos se estabelecendo nos Estados Unidos, em Massachusetts. E eles começaram a observar que precisavam criar uma escola. Porque eles falam: olha, nossos pastores vão morrer um dia, nós precisamos preparar nossos futuros pastores, precisamos preparar nossos filhos. Então, eles criam uma escolinha ali. Isso, 1636, por aí. E falam: mas nós precisamos também ter uma máquina tipográfica. Então, pega um pastor chamado José Glover e o envia para a Inglaterra para comprar papel, comprar tinta, comprar máquina impressora e trazer impressores. Ele faz uma campanha na Inglaterra e consegue voltar depois de alguns meses. Nesse ínterim, um pastor falece e doa os seus livros para essa escolinha que começava. Esse pastor tinha 400 volumes, é uma biblioteca boa. E considerando a época, nós estamos no século XVII, uma colônia, tem 400 livros, e livros de teologia, a maioria dele era teologia, ele era pastor, mas muita coisa também de filosofia, de história, alguns clássicos, tá. Bom, quando o José Glover vem da Inglaterra, ele morre na viagem. Parece que foi varíola o que o contagiou. Ele morreu, tudo bem, a tipografia vem, se instala, os tipógrafos se instalam, junto com essa escolinha. Bom, essa escolinha, mais tarde, receberia o nome de Harvard, porque esse pastor que morreu, o nome dele era John Harvard. Então, Harvard começa assim, a ideia
de escolinha, os pais mantinham aquela escolinha com a safra de sua produção, um saco de farinha, saco de alguma coisa, ia dando, e aquilo que é mantendo a escola, porque não havia dinheiro, Bom, a imprensa começa por ali, com um texto sobre liberdade civil, e nesse período, nós já estamos aí em 1639, um pastor presbiteriano, ele trabalha com os índios moicanos, mas a língua moicana era uma língua só falada, ela não era grafada, não era escrita. Este homem, então, ele cria um alfabeto para essa língua, cria uma gramática para essa língua e agora ensina os moicanos a ler a sua língua, aprender a ler, ou seja, eu sei falar, mas agora aprenda a ler e a escrever na sua língua. E este homem traduz o Novo Testamento para os moicanos. Observe que era a ideia de conhecer a palavra, fé explícita. Eu creio, mas eu preciso saber o que é. Então, eu quero que ele tenha o Novo Testamento. Então, assim surge a imprensa nos Estados Unidos. O primeiro livro impresso nos Estados Unidos foi ligado à Universidade de Harvard, 1639, e com o Novo Testamento em moicano. Vejam a ideia: imprensa, escola, fé explícita. Temos que educar os fiéis. Então, o analfabetismo foi sendo vencido também por uma questão religiosa. A reforma também vai trazer as confissões. O que são as confissões? As confissões são declarações mais completas de fé, para que o fiel possa saber no que crê, porque as pessoas não percebem. Podemos ser evangélicos, etc., embora na realidade eu não sou evangélico, eu sou protestante. Para mim há diferença grave sobre isso. Eu vim da reforma, então, mas o nome genérico é evangélico, tá? Evangélico. Então, as pessoas pensam que as igrejas evangélicas, protestantes, pensam tudo igual, que é tudo a mesma coisa. E não é, tem diferenças muito profundas, porque nós temos princípios bíblicos que cremos e sistematizamos esses princípios bíblicos. Então, por que alguém é metodista? Por que alguém é batista? Por que alguém é presbiteriano? Por que alguém é assembleano? Será que é apenas gosto? Ou existem diferenças teológicas relevantes? Não quer dizer que a gente vai pegar essas diferenças e vai fregar na cara um do outro. Não, ninguém está dizendo isso. Mas por quê? Por exemplo, eu posso pegar a igreja presbiteriana, que é a minha igreja. Por que nós nos chamamos presbiterianos? Nós somos presbiterianos porque o sistema de governo da igreja presbiteriana é um sistema de governo de presbíteros. Ela não é igreja de bispo, episcopal. Não é o pastor que manda, ele determina, tal. Não, ele não tem poderes para isso. E mesmo os presbíteros têm um poder limitado. Exemplo, vai casar um crente com um não crente, vamos supor. E eu digo, olha, eu não faço. E ninguém pode me obrigar a fazer. Eu tenho autonomia para isso. Agora, um irmão nosso, uma igreja, pede para o templo emprestado. Eu queria o templo emprestado para fazer um casamento aqui, ou uma festa, ou uma conferência. Aí eu vou dizer, eu empresto. Não, eu não posso, porque a cessão do templo é coisa do conselho. Eu posso ter vontade de fazer isso, mas é o conselho que vai dizer se cede ou não cede. Então reparem, eu tenho minha esfera, o conselho tem outra. Mas agora tem um terreno aqui do lado, baratinho, que eu quero comprar para a igreja. Boa intenção, quero comprar para a igreja, o conselho também quer, vamos comprar. Não podemos, porque tem que convocar a assembleia da igreja extraordinária para comprar bens e vender bens ou doar bens ou receber doações. A assembleia tem que ser convocada dentro do prazo certo, e isso se depois aprovado pelo presbitério. Bom, eu não vou entrar em detalhes burocráticos. Eu quero dizer apenas que é um sistema que há as normas e há esferas. Então, o pastor, que chega aqui e diz, olha, vai ser assim? Não, ele tem a esfera dele. E se eu falar que vai ser de uma forma e aquilo fugir da minha esfera, os meus presbíteros, com razão,
Vamos chamar a atenção. Falou, pastor, você não podia falar isso, porque senão nós nos reunimos. Mas a coisa é boa, pastor, mas nós não nos reunimos. O conselho é que tem que definir isso, não pode ser o seu sozinho. E isso é muito bom, a gente erra menos. Bom, o sistema batista tem as suas peculiaridades, o sistema metodista, as suas peculiaridades, o sistema assembleano, suas peculiaridades, isso no governo e nos aspectos doutrinários. As diferenças não são as coisas mais importantes. Nós temos muito mais em comum do que diferenças. Isso eu sei. Mas temos diferenças. Então, as confissões visam apresentar como as igrejas entendem a sua fé. Bom, outro aspecto, o culto inteligente. Lembre-se que eu mencionei ontem o fato de que, como o povo era analfabeto, a igreja estimulava muito as questões visuais, porque as pessoas não sabiam ler, então eram figuras que tentavam reproduzir a crucificação, o sermão de Cristo, alguma mensagem do nascimento de Cristo, e havia a ideia de luzes, né? Mais escuro, para ter a sensação de pecado. Então era mais um sentir, um ver, do que um ouvir. É muito interessante, eu não combinei isso com o reverendo Paulo, mas ele leu aqui Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, vem pela pregação, ouvir, e a pregação da palavra de Cristo. Quando você pega Romanos, foi lido 10, 17, 10, 9 e 10, fala que como crerão aqueles que nada ouviram. Então, o protestantismo vai sustentar que o culto a Deus tem que ser inteligente. Quer dizer que inteligência não é culto, não. Inteligente você tem que trazer o seu cérebro para a igreja, ele é útil aqui também. Então você não cultua a Deus apenas emocionalmente. Agora é claro, não existe culto sem emoção. Não existe culto sem o aspecto da vontade. Mas também não existe culto sem inteligência. Os três aspectos estão juntos: inteligência, emoção e vontade. Então, a ênfase no culto inteligente significa que o culto, ele também fala à nossa mente. E para falar, eu tenho que entender. Eu não posso chegar à igreja, sentar, desligar o cérebro e começar a pensar em outra coisa, depois falar, muito confuso, eu não entendi nada. Bom, não funciona dessa forma. Às vezes você tem lutas externas, lutas internas. Querem ver exemplo? Não, aliás, meus exemplos são infundados, mas acontece isso em São Paulo, acontece isso. Uma senhora vai para... Vocês nunca viram isso? Chega na escola dominical e pergunta para o marido, logo para o marido que ela pergunta, será que eu desliguei a panela de pressão? Logo para o marido. A gente nunca sabe disso. Mas, olha, vai chover. Eu fechei a janela do quarto. Eu estou com dúvida, que a gente colocou aquele laminado novo, e se chover, a garantia vai para o espaço no laminado. Não é isso? Chama laminado? Aqueles taquinhos fininhos, é laminado que chama aqui? Se chover, estraga, não é isso? Bom, R$49 a promoção, metro colocado. Bom, então o marido agora pergunta para a esposa, bem, você viu se eu fechei o carro? Ah, bem, eu não sei. Então ele está aqui no culto, está pensando, meu carro, disparou o alarme, esse alarme é meu. E não adianta, tudo alarme é igual. Então você tem questões internas suas. E tem questões externas. Você está num lugar, às vezes, que é muito barulhento, passa alguém buzinando, com aquelas motos malditas, está repreendida, aquelas motos com barulho, não anda nada, mas faz barulho que só, né, dos anos 70, né, o jeito tem mania de Harley Davidson, bom, tem coisa, pegar uma Ninja é melhor, bom, mas aí tem a moto enorme, barulhenta, aí, nossa, não entendi nada do que foi dito aqui, tal. Então você tem elementos externos e internos, então você luta com você mesmo. Você luta com você mesmo. Isso acontece em qualquer ambiente, não é só no culto. E no culto tem um agravante. Satanás quer nos manter distantes da palavra. Aí vem a questão da acústica. O protestante, ele vai enfatizar o púlpito no centro e mais em cima, para ter uma melhor acústica e visibilidade.
o pastor pode ver melhor o seu auditório, e acústica também. Mas os arquitetos protestantes não são protestantes, na prática não são, eles são católicos ainda, porque eles não sabem projetar templos. Eles não percebem, aí constrói templo com janelão de alto a baixo. Janelão não adianta nada, só entra o som melhor da rua. Ele tem que criar um sistema com piso frio e com saída de ar, com a pequena inclinação, dá para sair o ar se criar janelas em cima. Bom, isso você tem menos som de fora e um bom som dentro. Eu estou apenas ilustrando que a arquitetura vai interferir na nossa teologia, ou a nossa teologia tem a ver com a nossa arquitetura também. A nossa teologia interfere, porque para nós o mais importante não é o ver, é o ouvir. É o ouvir. Para o protestante, o aspecto é do ouvir. Ouvir da palavra. Então você tem que criar elementos que facilitem a compreensão desta palavra, para que eu possa dialogar com Deus. Para eu dialogar, eu tenho que entender bem. É que vocês não enfrentam, os homens aqui de Niterói são magníficos, mas tem lugar que os homens não ouvem as mulheres. Já ouviram falar disso? É uma coisa impressionante. A mulher reclama que o marido não entende, porque ela fala um pouco e pergunta, o que você acha? Ele pergunta, do que você estava falando mesmo? Mas ele está se referindo a meia hora atrás. Bom, então quer dizer, significa que você nos últimos 30 minutos, você não entendeu nada do que eu disse? Como é que vai dialogar se não entende? E o culto é um diálogo. O culto é um diálogo. Deus fala e você responde. Mas se você não entende, vira um culto, vira um Babel. Ou as coisas são estilhaçadas. O que eu canto não tem nada a ver com a leitura, com a oração, cada um faz uma coisa, e no final eu senti muita emoção, e são tantas emoções, como diria o rei, então você fica com muitas emoções, mas você não sabe nada também, perguntar nada, você foi sentindo coisas diferentes, foi bombardeado com várias coisas diferentes. A reforma deu ênfase ao culto inteligente. Outro aspecto que eu destaco é a ética do trabalho e vocação. A reforma foi profundamente revolucionária nisso. Por quê? A visão de trabalho, da própria palavra trabalho em nossa língua, é uma palavra negativa. Mas antes de falar isso, rapidamente, o conceito de trabalho entre os gregos, trabalho manual, era um trabalho de segunda linha. O ideal era você ser como os deuses gregos que viviam no ócio celestial, nas festas. O mundo romano, mesmo sendo mais ativo do que o grego, o mundo romano considerava o trabalho braçal um trabalho de segunda linha também, para os servos, não para os intelectuais. Os judeus tinham uma visão diferente de trabalho, conforme a gente pode ver no Antigo Testamento, já inclusive que o Antigo Testamento começa demonstrando Deus trabalhando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não começa a discutir sobre quem é Deus, a essência de Deus, não, já parte do princípio que é um Deus e que ele se revela criando todas as coisas. É magnífica esta revelação. Bom, o Novo Testamento segue a visão veterotestamentária. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Vejam as parábolas de Jesus Cristo, orai para que ele mande mais trabalhadores para a seara. É muito rico isso. Isso eu discuto em um texto meu, esse que não tem mais sobre cosmovisão cristã. Ali eu trato disso com detalhes. Bom, a nossa palavra trabalho, ela é uma palavra terrível, porque ela está associada à tortura. A tortura é o verbo tripaliar, que é torturar com 3 paus. Daí o sujeito fala assim, olha, eu não quero trabalho, eu quero emprego. Já ouviram essa expressão? E se o sujeito que já faleceu for um cara dinâmico, ele vai falar, eu quero é sossego. E tomando chocolate. Não é isso, eu não quero dizer o nome do sujeito. O Tim Maia, não é isso? Você falava isso? Eu quero é sossego e chocolate. Porque a ideia de trabalho é de tortura. Trabalho é tortura na nossa língua. Eu não quero trabalho, eu quero sossego. Tal. O conceito da reforma era que você, pelo contrário, você é chamado por Deus para glorificá-lo, inclusive no seu trabalho.
desempenhando a sua vocação. Eu poderia vir falar só sobre vocação. Eu acho que uma vez aqui eu falei só sobre vocação, uma vez que eu vim aqui. Qual é a tua? Acho que é uma coisa assim, qual é a tua? Então, a ideia protestante é que você glorifica a Deus desempenhando a sua vocação. Mas qual é a sua vocação? A sua vocação é o que está diante de você para fazer. Então, nós temos jovens aqui. Uma menina faz o terceiro colegial, outro menino faz medicina, o outro menino quer ir para o seminário, se Deus quiser ele vai para o melhor. Então, tudo bem. Mas aqui a vocação deles não é ir para o seminário, não é fazer o terceiro colegial, nem medicina. A função que eles tiveram aqui hoje foi de ligar aquilo ali, ver se está tudo certo, mudar a academia e tal, ver o filho, tal, etc. É a vocação deles. Agora, você não fica esperando uma vocação. No futuro, eu irei resolver o problema do Brasil em 30 dias. Não tem essa vocação, aqui nenhum de nós tem isso. Bom, o fato é que nossa vocação é fazer o que Deus coloca diante de nós. E o que a gente crê é que quando você vai fazendo o que Deus coloca diante de você, Ele vai nos preparando para algo com uma dimensão maior. Gradativamente, nós nem sabemos interligar cada coisa, mas na realidade Deus vai nos abençoando. Então, Calvino, por exemplo, vai sustentar 3 princípios. Trabalhe para a glória de Deus. Pense em Colossenses 3, pense em 1 Coríntios 10, 31. Tudo quanto fizer, seja em palavra e ação, fazei tudo para a glória de Deus. Olha, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, você trabalha para a glória de Deus. Segundo ponto, você tem uma vida frugal, sem gastos desnecessários. Porque se o salário aumentou, você não tem que ficar gastando loucamente. Tem uma vida modesta. Terceiro, economize o que você puder. E essa economia tem um fim social, ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão. Foi assim que Genebra fez uma grande revolução no século XVI e esses princípios se difundiram. Então, a ideia de ética do trabalho e vocação, você é chamado por Deus para desempenhar o seu papel aqui e agora, onde o Deus o colocar, quer seja varrendo a rua, quer seja governando um país, não importa, cumpra a sua vocação, glorificando a Deus naquilo que você faz. Isso vai ser revolucionário em termos de ética de trabalho e em termos de progresso. Eu estou falando, obviamente, sempre grosso modo. Outro aspecto que a reforma trouxe é a pregação expositiva. Havia um católico na idade... Ele se indispôs com a Igreja Católica, mas ele nunca deixou de ser católico. Ele viveu no período do Renascimento, foi contemporâneo de Lutero, correspondente de Lutero, tinha coisas semelhantes e muita diferença, chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã é tido como o maior humanista de todos da sua época. E ele tem uma obra muito curiosa, uma obra que ele escreveu para se distrair, chamada Elogio da Loucura. E essa obra ele ironiza como eram as pregações. As pregações é que você lia um texto aqui, no Antigo Testamento, hoje falava do Apocalipse, depois voltava para a Mesopotâmia e concluía no monte. Ou seja, você não tinha nexo nenhum. Como ninguém entendia nada, nem você queria que entendesse nada, então você podia fazer o que você quisesse. A reforma, ela vai trazer a necessidade de você expor as Escrituras. E o que é expor as Escrituras? Primeiramente, é dizer o que o texto diz. É trazer para a compreensão da igreja o que aquele texto diz dentro do seu contexto. Qual é a mensagem primeira desse texto? Ou seja, Paulo escreveu para quem? Jesus disse isso quando? Quem? Qual o problema existente? A profecia está relacionada a quê? Ou seja, quem disse, quando disse, por que disse, quando, qual era o contexto disso, qual a relação disso. Quando você entende isso, rapaz, então é isso, o texto está dizendo isso. Agora, eu aplico esse texto aos meus ouvintes hoje. Então, pregação expositiva é
dizer à igreja o que o texto está nos dizendo e aplicar esse texto. E dentro disso surgiu uma prática que foi mais desenvolvida por Calvino, que é de pregar sobre livros da Bíblia continuamente. Então você começa a pregar sobre Mateus e vai expondo Mateus durante dias, semanas, anos. Acabou o Evangelho de Mateus. É claro, para a igreja não aprender só Mateus, eu posso de manhã pregar sobre Mateus, à noite pregar sobre Gênesis, na quarta-feira posso expor Salmos, que seja. Mas a ideia é de você ter uma sequência de estudos do texto continuamente, para que a igreja ela não fique pegando coisas isoladas sem compreender, mas que ela caminhe nas Escrituras compreendendo a mensagem das Escrituras, para que não caia naquelas armadilhas do sujeito, né, que usou o sensor espiritual dele, o dedo, né, para ver o que é que tem que ler. Então ele abre a Bíblia e vai lá, cai em Judas, foi Judas, se matou. E ele não gostou disso, não gostou, abriu a Bíblia de novo, botou o dedo, está lá, vai tu e faz o mesmo. Aí ele não gostou mesmo, abriu a Bíblia de novo e estava lá. Por que te demoras? Bom, então, você ia cair no arcabouço. Não, quem pensa dessa forma, mas pense bem. Você crê que é dessa forma que tem que ler a Bíblia, né? E gente, você faz a Bíblia dizer o que ela quer. Desculpe, o que você quer. Se você começar a ler aleatoriamente, ela disse o que você quer. E disse Jesus. O que Jesus disse? Ele disse para mim, meu coração está angustiado, então eu devo sair e gastar dinheiro no shopping. Ele disse para mim isso. Você faz dizer o que quer. E sem falar da questão da leitura no português. Não teve há uns anos atrás, isso aí eu vi. Essa primeira coisa é piada, certamente. Eu ouço desde que eu era criança. Mas essa agora que eu vou falar, não. Eu vi a reportagem de um homem, de um ministro, coitado, ele se dizia pastor, e ele não aconselhou a mulher a adulterar? Passou a reportagem, eu não lembro qual cidade que era, mas eu fiquei muito sensibilizado quando eu vi o repórter o entrevistando, e vi o repórter muito educado. Foi um repórter assim, poxa, me impressionou muito o repórter. Ele em nenhum momento expôs aquele homem assim a uma coisa vexatória. Me dava a impressão que ele mesmo estava constrangido, e a gente via aquele homem, ele lendo lá o texto de Oséias, se eu não me engano, e falava assim, olha, eu li esse texto para ela, vai e adultera. Mandei adulterar. E o repórter olhou, que texto é esse? Aí ele leu, mas não seria vai adúltera? Olha, gente, fica meio jocoso hoje, mas quando eu conto isso me dá um aperto no coração, porque eu me senti envergonhado no dia, vendo a reportagem da pessoa que eu nem conhecia. Aí virou para ele, é verdade, faz diferença. Mas, gente, e aí já não é questão de pregação expositiva, é de saber ler o texto, mesmo na nossa língua. Repare, vai adultera e vai adúltera, totalmente diferente. Bom, mas essa não é questão nem da pregação expositiva, é que eu lembrei. Mas então é isso, expor a palavra de Deus, quer seja uma pregação contínua ou não, mas de levantar a mensagem do texto e aplicar esse texto. Então isto, meus irmãos, envolve um discernimento, uma preocupação de estudar, de avaliar, pedir a Deus que abra a nossa mente para entender. E você fala assim, olha, eu sempre li esse texto, nunca havia sabido que esse texto tem a ver com tudo isso. Então, é uma ênfase da Reforma Protestante. Bom, considerações finais, nosso privilégio e responsabilidade. Não se alegre não, viu? Tem muito slide aqui na frente. Os meus finais são muitos finais aqui junto. É aquele final que passa na quinta, repete na sexta, no sábado, tem uma reprise na segunda e vai. Bom, porque eu quero aplicar tudo isso, eu estou poupando detalhes, porque minha questão é da pregação do Evangelho, né? Ou o compromisso de se viver fielmente, integralmente a fé. Para pensar. O Sproul é um autor contemporâneo norte-americano. Uma das razões pelas quais os ministros tentam evocar novos e interessantes pontos de vista
É porque há uma falta de confiança entre pregadores na eficácia de se pregar todo o conselho de Deus. Quando você não crê mais na necessidade de pregar a palavra ou não crê na eficácia poderosa da palavra, você começa agora a criar artifícios e fugindo da palavra. É isso que ele quer nos dizer. Bom, pregar é o que eu falava há pouco. Pregar é explicar e aplicar a palavra aos nossos ouvintes. Há um jogo de palavras que a gente diz o seguinte, é que se alguém expôs e não aplicou, ele não pregou. Também se ele aplicou, mas não expôs, ele também não pregou. Aplicar o quê, se eu não expus nada? E só expor e não aplicar, então é a explicação do texto e a aplicação do texto. Diz o John MacArthur Jr., um autor contemporâneo, o significado das Escrituras é as Escrituras. Se você não interpretar a passagem corretamente, então você não tem a palavra de Deus, porque apenas o significado verdadeiro é a palavra de Deus. Ou seja, se você pegar um texto da palavra de Deus, está na Escritura, e falar o que o texto não diz, você não está pregando a palavra. Ah, mas eu peguei da Escritura, sim, mas o texto não está dizendo isso. Olhe o texto dentro do seu contexto, porque um texto fora do contexto pode virar pretexto. Então, olhe o texto dentro do contexto, porque senão você não terá, de fato, a mensagem bíblica, ainda que esteja lendo um texto bíblico. Então, a interpretação adequada, ela antecede a aplicação. Somente pelo Espírito Santo poderemos ir além dos comentários, tendo discernimento de como aplicar esta palavra compreendida aos nossos ouvintes. Que aplicar a palavra é algo extremamente difícil e importante, e às vezes para nós, na tentativa de nos comunicar, nós barateamos demais a palavra. Nós, num desejo de aplicar, que é uma coisa boa, é uma arte difícil, você começa a fazer aplicações muito baratas que empobrecem o texto. Você quer ver um exemplo? Eu vi esse exemplo uma vez. Há 2 tipos de crente. Bom, 2 tipos de crente já é problema, 2 tipos de crente. Eu conheço uma opção. Bom, mas 2 tipos de crente. O crente pai e a crente inchada. Crente pai, crente inchada? Que mensagem agrícola será essa aqui? É um crente de Campos, da cana, né? Campos de Forte da cana, me parece que é. Não é isso que eu acho que é. Bom, o crente inchada, não, crente pá é aquele que pega pá, enfia lá na areia, no que seja, e fala, ó, isso serve para fulano, tá? Isso serve para minha sogra, tá? Isso serve para minha esposa, tal. E o crente inchado aí que fala, ó, isso serve para mim, isso serve para minha educação. Bom, gente, vocês entenderam a figura, mas é um barateamento da Bíblia. Mas a Bíblia não ensina 2 tipos de crente. Vamos falar sobre ela. Então, quer dizer, eu entendi a mensagem, mas se eu limitar a vida cristã à inchada e à pá, gente, é muito pobre. Onde entra a peneira? Então, observe. É um empobrecimento da mensagem. Então, a aplicação é algo extremamente difícil, necessário, mas cuidado para que a gente não barateie a mensagem bíblica. Então, o aval, a comprovação da mensagem, a aceitação, não é sobre nossas teorias e escolhas. Deus não endossa as nossas escolhas simplesmente, muito menos sobre a graça de nossas piadas, mas sobre a sua palavra. Ou seja, o que Deus honra é a sua palavra. O que Deus avaliza é a sua palavra. Não a minha teoria, o que eu acho que seja. Deus tem compromissos com a sua palavra. Diz um autor mais antigo, Macri, quando nos propomos a expor um texto, precisamos declarar exatamente o que o texto afirma. Ou seja, eu preciso ensinar o que o texto de fato está ensinando. Eu não tenho liberdade para usar o texto como eu quiser. Somos servos do texto dentro do propósito do seu autor primário. Ou seja, o que Jesus Cristo quis dizer imediatamente?
imediatamente o que ele quis dizer. Ah, Jesus Cristo diz para que quando vocês forem na missão, não saúdem as pessoas. Aí você passa, não saúda ninguém. Bom dia, você não fala nada. Tá? Bom, gente, era um outro contexto. As saudações no tempo de Jesus Cristo demoravam horas, dias. Então a ideia é que vocês não parem para se confraternizar, fazerem saudações longas, demoradas. Mas não está dizendo que você não pode falar bom dia, boa noite, como vai? Tudo bem? Deus abençoe. Não. Se você não entender isso, você faz uma aplicação totalmente equivocada. Então, você é servo do texto. É o texto que deve lhe dirigir, deve lhe guiar. Não você fazer o texto dizer o que ele não quer dizer ou ele não está dizendo. Deus honra, eu insisto nisso, Deus honra a sua palavra, não as nossas teorias. Sem a palavra de Deus, o púlpito torna-se num lugar que, no máximo, serve como terapia para aliviar nossas tensões, as tensões de um auditório cansado e ansioso, que busca refrigério para suas necessidades mais imediatamente percebidas. Mas, na realidade, não cura as causas, porque aquilo que eu percebo mais imediatamente nem sempre é aquilo que eu estou precisando. É uma coisa muito curiosa. Você vai ver isso do médico. Você vê isso do médico. Você está com necessidade qualquer, vai no médico, ele mostra uma causa tão diferente que aquilo é uma dor reflexa ou aquilo é resultado de um efeito colateral de um remédio que você toma, etc. Mas nós achamos que eu posso diagnosticar para Deus o que eu quero e o pastor vai apenas endossar isso. E a palavra de Deus, ela não trabalha com paliativos. A palavra de Deus, ela não usa cosméticos. Nada contra cosméticos, viu? Nada contra. O Lancôme é muito bom. Bom, nada contra cosméticos. Bom, nada contra cosmético, nada disso. A questão é que o cosmético, o nome já diz mesmo, ele é algo paliativo, é algo que disfarça, serve para um tratamento superficial, é isso mesmo, tal, brilho aqui e ali e tal. Bom, eu não vou falar mais sobre o cosmético, vocês vão desconfiar que eu entendo disso. Bom, bom, a palavra de Deus, ela trata de causas profundas. O cosmético não vai tratar se o seu problema de pele é um problema de cólica. Não vai tratar disso. Ele vai tratar da sua pele. O cosmético não vai tratar se você bebe pouca água, a sua pele está ressarcida. Ou se você precisa repor hormônio. Não vai tratar disso. Vai tratar da sua pele. E pode ajudar num casamento lá, dá uma esticada aqui, tal, outra ali, prende com um pregador atrás, fica legal, joia. Bom, mas você precisa talvez repor hormônio, talvez precise beber mais água, ou fazer um tratamento, ou estar na menopausa, ou seja, eu estou querendo ilustrar, sem baratear, que a palavra de Deus vai no cerne do problema, do que nós de fato carecemos, da necessidade de expor a palavra de Deus. Então, aquele que fica com alívio, os cosméticos, pode conseguir o alívio do sintoma, mas não a cura para as suas reais necessidades. Como pregadores, devemos ser dominados não por técnicas, antes por convicções provenientes das Escrituras. E por que os líderes gostam de técnicas? É porque o auditório gosta de técnica. Eu raramente ouço alguém me dizer de algo que ele ouviu de alguém e que ele apreciou e que fez ele repensar coisas. Eu vejo coisas mais genéricas assim. Ah, rapaz, foi muito bom, foi uma bênção. A bênção é tudo e não é nada. O que foi uma bênção? São coisas, rapaz, gostei porque aquele cara é bom, um orador legal. Tá, e o que você aprendeu? Ah, não fica complicando minha cabeça, não. Bom, quer dizer, você gosta de técnicas, né? Quando é filmado, então, o cara olha para cá, daqui a pouco ele olha para lá, daqui a pouco para cá, tá? Mas o conteúdo eu não vejo. Não estou dizendo que eles não tenham conteúdo, eu estou dizendo que as pessoas reforçam isso porque elas não dizem o que ouviram e que aprenderam e que fez sentido. É mais gostar pelo gostar. Então, meus irmãos, nós temos que ter menos técnica e mais conteúdo. Nós temos que ter menos técnicas e mais convicções.
Técnica não muda ninguém. As nossas convicções, sim, que devem ser ensinadas. Então, John Stott já havia dito, a teologia é mais importante do que a metodologia. E nós nos valemos muito de métodos, nada contra o método, mas o método é algo para nos ajudar com o conteúdo. Ele não pode substituir conteúdo, nem substituir convicções. Então, o poder e a perenidade da palavra. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Fostes gerados de novo, nasceram de novo, regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, vocês nasceram de novo por meio de uma semente, que é a semente da palavra. E essa semente, ela não tem prazo de validade, ela não se corrompe. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Duas coisas muito importantes aqui. Ele reafirma a ideia de que a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, essa palavra permanece. E ele dá uma demonstração prática no finalzinho. Ele diz assim, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o que ele está dizendo é que a palavra que eu estou ensinando para vocês agora é a palavra que eu ensinei para vocês quando vocês conheceram o Evangelho. Eu não mudei a mensagem, porque a palavra permanece. Porque pode acontecer o seguinte, eu tenho esse manual. Não, esse manual é só de origem, tá? No início da coisa. Agora tem um mais sofisticado. É um nível superior que você já está. Então, aquilo ali é só para iniciar, etc. Não, a palavra de Deus, ela é para o início da nossa fé e para a continuação da nossa fé. Essa palavra que eu estou ensinando hoje é a mesma que eu ensinei antes. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, porque por meio dela somos gerados e ela permanece, ela é perene. Então evangelizar significa pregar a palavra de Deus, não as nossas opiniões, não as nossas preferências. Isso é um preceito claro bíblico e que a reforma resgata. Nós não podemos, usando a expressão de Paulo, adulterar, corromper, misturar a palavra de Deus. Então, a evangelização consiste na exposição da palavra de Deus e da sua aplicação às necessidades ontológicas e contemporâneas. Eu quero explicar isso. Porque, às vezes, você tem a impressão que o homem do século XXI, ele não precisa de algumas mesmas coisas do homem do século I. Não, aquilo é para o século I, hoje não. Então, quando eu chamo ontológicas, minha questão é essenciais. O homem do século I, o homem do século X, o homem do século XXI, o homem do século XXV, se eles estivermos aqui, Cristo não tiver voltado, não importa, eles têm necessidades essenciais idênticas. Eles precisam se reconciliar com Deus. E pronto. Eles são pecadores, vão estar distantes de Deus, e se não se reconciliarem por meio de Cristo, não há salvação. Mas, ao mesmo tempo, há necessidades contemporâneas, no sentido de aplicação dessa realidade hoje, porque o pecado se manifesta de forma diferente em cada época e as tentações são diferentes. Lutas que nós temos hoje que nossos pais não tinham. Por exemplo, uma questão para nós hoje tremenda é como utilizar bem o tempo. Mas por quê? Porque nós temos muitas técnicas. Eu converso com meus alunos o seguinte, eu falo, olha, vocês têm recursos à beça, muitos recursos. No meu tempo de estudante, que já era um avanço em relação a outros e assim por diante. O sonho da gente é ter uma máquina de datilografia. Quando eu ganhei uma máquina de presente de aniversário, uma Hamilton, puxa, foi uma alegria. Aquilo ali era ter máquina, dava um status diferente, eles ficavam mais ousados. Eu tenho máquina, você não tem. Quando eu me formei, tem uma máquina elétrica, era uma Margarida, lenta que só. Você apertava a tecla, ia no banheiro, voltava, aí saiu o ar. Era muito lenta. Dizem, eu nunca usei aquela máquina, nunca tive aquilo, que alguém que datilografava muito rápido, a máquina não acompanhava, porque eram as esferas que mudavam. Margarida era, alguém lembra disso? Era da Olivetti. Olivetti 20.
Eu acho que era aí, 20, 22, por aí. Então, ter uma máquina de datilografia de elétrica é um negócio magnífico. Eu não queria elétrica, eu queria uma máquina de datilografia grande, com um carro grande, era uma beleza ter uma desse tamanho aqui assim, para poder ter um teclado maior, né? Digitar. E a maioria nem sabe o que é isso. Stencil, a álcool, o cara ficava doidão, cheirando. Ele ficava cheirando álcool e faz stencil, né? E fazia boletim de igreja, não podia fazer muito antes do domingo, porque ia apagando, aquela tinta apagava, né? Apagava. Depois via alguém, a mãe dando pro filho brincar lá na igreja, ficava com ódio. Depois o stencil, a tinta, aquele stencil, se digitasse o ó com muita força, ele cortava aquele papelzinho, aí ficava borrado. Nossa, gente, era para chorar mesmo. Então, era um negócio difícil de ver. Aí você chorava mesmo, porque ficava embocado. Bom, então você passava por isso. Tá? Então, o computador, o primeiro que eu vi computador foi um TK-83, que era um negocinho que parece hoje um modemzinho da NET. Aquilo ali, que não tinha memória, não tinha nada. Eu vi na loja Sears. Aqui tinha uma Mesbla grande em Niterói e tinha uma Sears lá em Botafogo. Não, Botafogo era Mesbla. Tinha uma Sears aqui, não lembro agora onde era, mas tinha na Mesbla e tal. Sears era em Belo Horizonte, era enorme. Então vi TK-83, TK-85, depois saiu o CP500. É um computador burro. Você colocava chamava de pastel, eu acho, bolacha, que era o disquete. O disquete é desse tamanho, não estou exagerando não. Era um pastel de feira de queijo. Eu gosto de pastel de queijo. Colocava caldo de cana, bom, colocava lá. Bom, então, era um negócio doido. A primeira vez que eu vi computador na minha vida, que eu tive o meu computador, foi em 92. E sabe como é que o pessoal comprava no seminário? Eu já era professor, já há muitos anos, mas eu entrava com os alunos lá. Fazia um consórcio de computador. Era para essa brincadeira, 10 compravam e sorteavam. Ó, quem vai ser o primeiro? Você vai ser o primeiro, vai ser o segundo, tal, sorteava. Então, cada um dava 10% e comprava à vista. É como as prestações. Ó, primeiro computador, fulano, tal. Segundo mês, segundo computador para Beltrano. Sorteio, havia sorteio entre nós antes e cada um sabia. Via um computador e via uma máquina impressora Epson, eu acho que 860. Isso eu já era o AT265. Acho que era isso. 265, uma coisa assim. Já tinha saído do XP. Bom, hoje o cara pensou, o computador escreve. Bom, é bem diferente, não vamos comparar, só quis dizer as origens. Então eu falo para eles, olha, eu conto para eles como é que era. Se eu contar para vocês vão chorar, gente. Se eu contar para vocês como é que você datilografava trabalho e quando errava. Aquele corretorzinho, que o cara ficava doidão também, à base de tiner, sabe o que era aquilo? Era um corretor intoxicante que você tinha que cobrir a letrinha, ficava branquinho, ficava soprando, e você tinha comido farofa, soprava, borrava aquelas folhas todas de saliva para depois datilografar por cima. Aí depois saiu um corretor branquinho, sem aquele querosene lá, o que era, a base de água. Aí eu tinha que soprar, para secar aquilo ali. Sem falar daquela borracha que apagava, aí você higienicamente botava na língua, apagava. Se apagasse demais, rasgava. Gente, era um caos. Você não chore não, eu vou passar essa parte aqui. Então eu conto para eles às vezes. Aí eles ficam entusiasmados com o tempo deles. Agora eu falo assim, me diga o seguinte, por que o trabalho de vocês não é melhor do que dos meus alunos de 35 anos atrás? Aí não tem resposta. Fica igual o cachorro quando pega o osso, né? O cachorro pega o osso para debaixo da mesa, né? Pode observar. Ele pega o osso, cada um pega o seu, vai para o cantinho, né? Estão alegres quando está bom o negócio. Mas, olha, porque os trabalhos hoje não são necessariamente melhores do que de antes. Se vocês têm muito mais tempo, por quê? O recurso, gente, corrigir uma folha no Word, coisa moleza. Antes de você corrigir um problema, arranjava outro, digitava. Eu nem vou contar do finalzinho das sílabas, o sininho da máquina. Plim!
Dá para separar a sílaba? Não dá, gente, como é que você separa essa sílaba aqui agora? Bom, o negócio vai longe aqui, o curso da tipografia, alcance da reforma aqui. Bom, porque hoje você luta com um problema de muita coisa diferente, né? O sujeito, você não consegue fazer uma coisa só. Eu me orgulho de fazer uma coisa só. Faço meia boca, é verdade, mas uma coisa só. Uma coisa só. Você está lá telefonando, você está no Zap, em geral é bobagem, está lá no Zap, você está fazendo uma outra coisa, vendo televisão. Gente, por que você não desliga a televisão? Não, eu estou assistindo. Está assistindo televisão. Você está aconselhando aqui a irmã não separar do marido, mas está assistindo a novela das 9, que é justamente ao contrário. Quer dizer, é uma coisa louca. Então, Face, todo mundo tem Face. Todo mundo tem Face, tem tudo a declarar. Declara para cá, manda lá, papá. Então, você perde muito tempo. Muito tempo. Então, é um problema que a gente enfrenta. Então, eu estou dizendo isso, falando, olha, antes nós não tínhamos esses estímulos. Alguns irmãos aqui viam aí Jerônimo, Herói do Sertão, não era do meu tempo, até no rádio. Quer dizer, o deleite dele era chegar 1h da tarde e ouvir o Jerônimo, Herói do Sertão. Quer dizer, o atrativo era esse. É ruim o nosso tempo? Nada, gente, o conforto é uma coisa muito boa, mas como nos valer disso? Então eu estou dizendo que a mensagem bíblica, ela tem questões ontológicas, somos pecadores, mas há problemas com os quais nós nos deparamos e nós não sabemos lidar com ele. Eu apenas ilustrei para fazer um pouco de graça aqui, só isso. Então, eu já estou acabando aqui, somente pela palavra de Deus, que permanece em nós, poderemos vencer o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Essa palavra, que é a palavra de Deus, que é poderosa para nos fortalecer, e a reforma resgata somente as Escrituras, o ensino desta palavra, a pregação fiel desta palavra. Sem a palavra de Deus, a nossa luta seria apenas uma rendição incondicional, porque a gente não teria como enfrentar a Satanás, por exemplo. Então, neste confronto, sem a palavra, estaremos sempre totalmente despreparados, porque nós não temos soluções. Eu posso pensar coisas magníficas, mas são coisas apenas humanas, que elas não conseguem atingir o coração do homem e erradicar dele o pecado ou transformar a sua vida. Eu posso falar externamente. É Deus, pelo seu poder, que transforma corações. O Abraham Kuyper, grande estadista e teólogo, século XIX e século XX, ele disse: tudo que um pregador tem de fazer é considerar como, em obediência ao Senhor, ele pode ministrar a palavra deixando os resultados com o Senhor. Fidelidade, integridade, profundidade. Os resultados pertencem a Deus, mas compete a mim fazer desta forma, anunciar desta forma. Paulo, no final da sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele roga: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. A palavra do Senhor se propague e ela seja glorificada, porque a palavra do Senhor sendo glorificada, quem está sendo glorificado é o autor dessa palavra, não é Paulo, para que eu seja glorificado, não. A palavra seja glorificada e, consequentemente, o Senhor da palavra. Então, a igreja, ela prega o Evangelho e ora para que a palavra de Deus se expanda, se propague e, assim, Deus seja glorificado. Há uma regra, escreveu Calvino, prescrita para todos os servos de Deus: não tragam suas próprias invenções, mas simplesmente entreguem como que de mão a mão o que receberam de Deus. Ou seja, ensine a palavra com simplicidade, com objetividade, com clareza e principalmente com fidelidade, a inteireza desta palavra. Como pregadores, eu insisto nisso, nós somos servos da igreja,
Mais uma vez, eu cito Kuyper: sendo verdadeiro para com a palavra pura, ele, o ministro, é tudo. Sem ela, é nada. Essa é a responsabilidade do pregador. Se eu quero edificar a igreja, eu tenho que ser servo da palavra. E eu só serei servo da igreja se eu for servo da palavra. Se eu não for servo da palavra, não adianta, eu posso enganar vocês, mas eu não estarei servindo a vocês. Posso alegrá-los, vocês podem gostar, etc., mas no fundo eu não estou servindo vocês. É como um pai que não disciplina seus filhos, ele não está sendo pai. A ideia é essa, mas é desagradável, mas é necessário. É necessário. Então, a mesma coisa, quando você vai servir a igreja, você tem que ministrar a palavra, que nos fala de conforto, de consolo, mas nos fala também de transformação, de correção, de mudança de vida. Ministrar a palavra, você estará, de fato, servindo a igreja. Esse serviço só poderá ser relevante se antes formos servos da palavra. Servos da palavra, seremos de fato servos da igreja. O pregador, portanto, leal ao seu Senhor, torna-se servo do texto, sem nada acrescentar ou diminuir. Nós temos que ter a humildade para aprender com o Senhor e caminhar com Ele. Onde Ele para, paremos. Olha, o texto não diz, mas eu acho. Não acha nada, fica quieto. Se o texto não diz, não diga. Se o texto não diz, não diga. Se a Bíblia não diz, não... Se Deus achasse relevante, Ele teria dito. Se Ele não achou relevante dizer, por que eu vou ficar querendo inventar aqui? Onde Deus vai, eu posso caminhar com Ele. Não podemos tornar o texto em mero pretexto para expor nossas opiniões e conceitos. Daí a pregação expositiva, que nos livra disso. Aquela piada, né? Eu já tenho uma mensagem para a igreja, só me falta o texto. Não, está errado. Você não tem mensagem para a igreja sem texto. Você parte do texto. Então, nesse caso, eu estaria me valendo do texto apenas para dar autoridade às minhas ideias. Ou seja, eu uso o texto para confirmar o que eu quero dizer. Isso é um pecado grave e Deus cobrará isso, sem dúvida, isso de nós. A convocação, então, ela é de Deus. Deus é quem nos chama, Deus quem nos transforma, não somos nós. Nós somos instrumentos de Deus, mas é Deus quem opera por meio da sua palavra. A autoridade de quem prega é decorrente da palavra de Deus. Fazer um paralelo, às vezes nós ficamos com a questão da menoridade. A menoridade é uma criança mais violentou, agrediu e matou. Meu princípio você é menor de idade, até cometer o crime. Quando você comete o crime, passa a ser maior e vai receber a responsabilidade por isso. Minha tese é essa. Mesmo que ela esteja errada, mas eu penso assim. Agora aqui, como eu vou falar, tem base bíblica. É que a autoridade de quem prega é uma autoridade não dele. A autoridade dele é mantida enquanto ele for fiel à palavra. Quando ele passa a ser infiel à palavra, ele perdeu a autoridade. Não importa o cargo que ele tenha, ele deixou de ser leal para com aquele que o vocacionou. Não é autoridade permanente. É ungido do Senhor. Ungido do Senhor enquanto eu for fiel. Deixei de ser fiel, eu deixei de ser ungido do Senhor. Na fidelidade ao nosso Senhor, a igreja será edificada. Não há outra forma de edificar a igreja senão ensinando a palavra. E assim Deus será glorificado. Que Deus assim nos abençoe e que essa palavra possa ser pregada integralmente e vivenciada por nós conforme princípios que aprendemos da reforma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus os abençoe. Amém.